Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de maio de 2023, são 8 horas da manhã. E se você acha que já viu tudo sobre Bolsonaro, essa é talvez não a pior, certamente não a pior, mas a mais bizarra. Bolsonaro comprou 19 toneladas de bisteca e sumiu com a bisteca. É o escândalo da bisteca. Nunca foi entregue essa montanha de bisteca comprada para indígenas da Amazônia. Não se sabe por que tanta bisteca para indígenas. Não se tem notícia que os indígenas são tão fãs de bisteca. Mas o pior de tudo isso é que as bistecas foram compradas apenas 19 toneladas e sumiram da face da terra. Uma das firmas contratadas para fornecer a carne congelada tem como atividade principal venda de roupas. É isso. As empresas que forneceram toda essa bisteca, ou melhor, que foram pagas para entregar ao governo toda essa bisteca, uma delas, pelo menos, tinha como atividade principal a venda de roupas e foi vender bisteca para o governo. O sumiço das bistecas foi confirmada pelos indígenas que deveriam receber o produto e por um comerciante que deveria enviá-lo. A compra foi contestada até pela funcionária da FUNAI que assinou a compra. Desperdício de dinheiro público, disse ela. Contrato segue em vigor. O governo federal comprou 19 toneladas de bisteca para compor cestas básicas que deveriam ser enviadas ao Vale do Javari, no Alto Solimões. Você talvez tenha ouvido falar, este que vos fala não ouviu jamais que cestas básicas tivessem bisteca. Mas a carne congelada nunca chegou a essas comunidades indígenas. Mesmo se o produto tivesse sido entregue, não haveria onde colocar e conservar tanta bisteca. Os contratos foram assinados no governo Bolsonaro entre 2020 e 2022 e seguem em vigor na atual gestão. A bisteca seria dividida com funcionários da FUNAI, agora a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Como os indígenas dizem que não receberam o alimento, se fossem comer tudo, os 32 servidores que se revezam por lá teriam 1 quilo de bisteca no prato por dia o ano inteiro. Isso sem contar que a maioria passa a maior parte do tempo na floresta ao lado de indígenas bem longe da base da FUNAI. O sumiço das bistecas, confirmado pelos indígenas que deveriam receber o produto e por um comerciante que deveria enviá-lo. Até a funcionária da FUNAI que assinou o contrato de compra fala em desperdício de dinheiro público, mas alega que seguia ordens de seus superiores. Nem tudo que constitui a cesta básica contempla uma alimentação específica desses indígenas. Era um desperdício realmente de dinheiro público, admitiu Mislene Metiacuna Martins Mendes, atual diretora de administração e gestão da FUNAI. As cestas que efetivamente chegaram para os 13.330 marubos, matizes, canamaris e corubos continham apenas produtos secos, como arroz, farinha e sabão. Os contratos no valor de R$ 568,5 mil foram assinados pela FUNAI, a antiga Fundação Nacional do Índio, de 2020 a 2022, durante o mandato do então presidente Bolsonaro. Parte deles continua em vigor no atual governo. Ao longo de um mês, o Estadão investigou 5,5 mil compras de alimentos para terras indígenas em todo o país e constatou que, a pretexto da pandemia da Covid-19, metade foi sem licitação. E assessores de Bolsonaro, alvos da PF nos Estados Unidos, ganharam valores extraordinariamente mais altos do que eles receberam ao longo de todo o governo Bolsonaro, isso para ficarem 3 meses mais ou menos nos Estados Unidos.
Os assessores de Bolsonaro, alvos da operação da PF, multiplicaram seus ganhos mensais durante a viagem aos Estados Unidos com o ex-presidente entre o fim de dezembro e março do ano passado. Ao todo, 4 assessores investigados embolsaram quase R$400 mil em diárias, o que daria 100 mil para cada um, mais do que o dobro. Para você ter uma ideia desse absurdo, basta vir aqui a esse gráfico. Veja, o assessor investigado, esse Luiz Marcos Reis, não viajou com Bolsonaro para os Estados Unidos. Marcelo Câmara, entre 2019 e 2022, ele ganhava 23.827. Na viagem para os Estados Unidos de 3 meses, veja, em 4 anos ele ganhou 23.827. Só na viagem para os Estados Unidos ele ganhou 128 mil reais. O Mauro Cid, ele não viajou, ele viajou, mas ficou só um dia lá nos Estados Unidos, a diferença foi pouca. Outro, Max Guilherme Moura, ele ganhou em 4 anos 57 mil e nos 3 meses que o Bolsonaro ficou lá ganhou 130. E Sérgio Rocha Cordeiro ganhou quase 3 vezes para ficar nos Estados Unidos 3 meses, o que ganhou durante todo o governo Bolsonaro. E a prisão de Mauro Cid gerou tensão e irritação entre os militares, mas assim que eles viram as provas, abandonaram o corporativismo e abandonaram a defesa de Mauro Cid. Passaram a se distanciar do caso, vendo que as provas contra ele eram arrasadoras. E apesar da liberdade provisória de Anderson Torres, a situação jurídica dele não melhorou absolutamente nada. Simplesmente ele não está dentro da cela por enquanto, mas está basicamente preso, com tornozeleira eletrônica, cercado de vigilância, sem delação à vista depois de 117 dias preso. O ex-secretário deve muitas explicações à justiça. Além da possível omissão nos ataques de 8 de janeiro, entre as questões que o ministro bolsonarista deve responder estão as justificativas sobre a minuta golpista encontrada na casa dele. E o Canadá ignora há 3 meses indicação do ex-chanceler de Bolsonaro como embaixador naquele país. O Canadá não quer saber de bolsonarista por lá. E Lula mira a política de integração e vai viajar à África, vai voltar agora, não é? Ele começa a voltar agora a países africanos abandonados pelos governos que sucederam Dilma Rousseff. Após Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Portugal, Espanha e Reino Unido, a próxima parada de Lula é o encontro G7 no Japão, no dia 20, e depois, dando continuidade à agenda internacional, ele vai visitar a África. Em sintonia com o Centrão, o PSB se afasta do governo Lula no Congresso. Deputados do partido da base votaram contra o governo Lula. Líder na Câmara, aliado próximo de Lira, articula nova derrota. É esse aqui, o Carlos Siqueira, o responsável por tudo isso. Certamente o Alckmin está bem longe dessa patranha, mas esse partido sempre foi isso. PSB, partido de Ciro Gomes, sempre foi isso, sempre distante da esquerda e próximo da direita, não é? E bolsonaristas pedem punição a deputado do PL que postou foto com Lula. Ele é do Ceará, e no Ceará não adianta. Brigar no Nordeste, de forma geral, brigar com Lula é brigar com a população. E a insistência de Bolsonaro por aliados atrapalha as costuras do PL para eleições, porque o Bolsonaro ele está querendo desalojar candidatos a prefeito escolhidos pelo partido dele e colocar os seus favoritos, e isso está gerando muita dificuldade para o PL. Na verdade, apoiar Bolsonaro já deu muita dor de cabeça para o PL, mas também dá muito dinheiro, né? E a defesa de segurança de Bolsonaro preso critica ao Alexandre de Moraes em pedido de soltura. Um dos alvos do mandado de prisão no âmbito da investigação do escândalo das vacinas desceu a lenha em Bolsonaro porque foi preso, né? Então é o famoso jus sperneandi, o direito de espernear.
Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.